O retalho de hoje é sobre um assunto que faz muita gente ter pesadelos. Hoje nós vamos falar sobre sonhos. Se Deus se revela através de sonhos, se Deus ainda fala conosco através dos sonhos. Então vamos lá, que o retalho de hoje é para você. Esse é um assunto bastante complicado, porque envolve questões emocionais, ele envolve questões psicológicas e que em muitos casos está atrelado ali à fé, ou que as pessoas atrelam esse assunto à fé. Dentro da escritura nós temos alguns exemplos de sonhos. Nós temos o José, marido de Maria, que recebeu ali o anjo do Senhor e que o anjo disse a ele que ele não deixasse Maria, porque Maria geraria ali um fruto vindo do Espírito Santo, e até o nome mesmo do Senhor Jesus foi revelado ali em Mateus. Nós temos o Antigo Testamento, o exemplo de Salomão, e temos vários outros exemplos dentro da escritura. E existe até mesmo uma profecia advinda do profeta Joel. Essa é muito utilizada sempre que as pessoas vão argumentar acerca desse assunto. Eles vão utilizar dizendo que ela, apesar de que Pedro tenha dito no Novo Testamento que ela se cumpriu no dia ali de Pentecostes, que ela seria continuada até o fim dos tempos. Então, pastor, mesmo os sonhos no Novo Testamento estando ali presentes, Deus não faz mais uso deles? A questão não é essa. A questão é que, dentro da Escritura, Deus lançava mão ali dos sonhos com o propósito, obviamente, de contribuir na história da salvação. Nós vemos exemplos como o exemplo do apóstolo Paulo. Nós temos exemplos ali que vão mostrar que tudo o que estava acontecendo e que Deus se mostrava através de sonhos, ou que falava através de sonhos, era justamente para contribuir para o crescimento da igreja, contribuir para a história da salvação dentro do contexto da igreja do primeiro século. Esses sonhos, portanto, estavam relacionados exclusivamente com os eventos apostólicos. A grande questão dentro dos sonhos é aquilo que Deus estabelece na sua palavra. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, vai nos dizer que Deus ele falava antigamente de muitas maneiras pelos pais, pelos profetas. E essas maneiras pelas quais Deus falava eram justamente sonhos, eram visões, eram revelações pessoais e coisas desse sentido. Mas o texto continua, e o texto vai nos dizer que Deus, nos últimos tempos, ele se revelou por meio do Filho. Quando nós olhamos ali, fazendo uma análise exegética, uma análise linguística, o texto ele está num tempo verbal chamado auristo, do grego. E esse tempo, ele indica ações que começaram no passado e terminaram no passado. Ou seja, Deus nos falou e concluiu a sua fala através do Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas. Então a Escritura vai nos mostrar que Jesus Cristo é a revelação cabal, é a revelação final da parte de Deus, não necessitando de mais nenhuma outra revelação que contribua para a nossa salvação, para a nossa vida cristã. Tudo o que o cristão precisa está revelado na palavra do Senhor. É tudo que o Senhor Jesus, quando estava ali em conversa com os discípulos e foi questionado, o Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz, olha que eu, quem vê a mim, vê o Pai. Então nós não precisamos de mais nada acerca de revelação da parte de Deus, porque ela foi completa em Cristo. E quando eu digo que eu tenho uma nova revelação, quando eu digo que eu tenho um sonho, quando eu digo que eu tenho uma nova profecia, eu estou, entre outras coisas, dizendo que aquilo que Deus revelou através de Cristo não é perfeito, não é cabal, não é peremptório. E isso é até uma blasfêmia contra o próprio Senhor. E o que nós concluímos é que essa não é a maneira que Deus escolhe para se revelar a nós. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus é a revelação final de Deus. E tudo quanto está escrito sobre Jesus está revelado ali por meio da doutrina dos apóstolos, que é o fundamento pelo qual a igreja deve se alicerçar. É aquilo pelo qual a igreja deve ter ali a sua sustentação. Não precisamos que pessoas venham nos dizer, olha, eu sonhei com você e eu sonhava que você estava passando por mim na rua. Isso quer dizer que você tem que passar por novos períodos da sua vida. Você tem que passar por novas coisas na sua vida, porque se você não passar, em 3 dias você vai morrer. Nós não precisamos dessas coisas, nós só temos já a Escritura. E a Bíblia vai dizer que toda ela é perfeita, toda ela é competente, que toda a Escritura é o sopro de Deus e é útil para a nossa santificação, para nos repreender, para nos redarguir, para nos instruir em justiça, a fim de que nós sejamos perfeitos. Se a Bíblia é aquilo que nós temos, pelo qual nós atingimos a perfeição, por que eu vou precisar de outras coisas? Por que eu vou precisar de outros tipos de revelação? Por que eu vou precisar ir além daquilo que Deus estabelece, que Deus decreta, que Deus determina que seria o meio pelo qual Ele viria a se mostrar, pelo qual Ele iria falar aos nossos corações, nos convencer do pecado, nos salvar e nos santificar. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que aquilo pelo qual nós nos santificamos, é aquilo que nós precisamos para nos santificar, é a Escritura. O Senhor Jesus nos diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí você pode se questionar, mas pastor, eu tive um sonho, esse sonho se cumpriu.
ou alguém me falou que sonhou comigo e isso que ele disse realmente se cumpriu. Nós temos um exemplo na Escritura Sagrada de um caso justamente nesse sentido. A palavra vai nos dizer ali em Atos capítulo 16 que os apóstolos estavam sendo perseguidos por uma mulher, e essa mulher durante vários dias estava atrás deles dizendo: olha, eles são homens de Deus, eles vão ensinar o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo. Entretanto, depois de algum tempo, o apóstolo Paulo se vira para aquela mulher e expulsa aquele demônio, que a Bíblia vai dizer que é um espírito de enganação. Então nós podemos entender que mesmo esse sonho sendo verdadeiro, mesmo ele se cumprindo, ele não deve ser levado em consideração por nós. Muito pelo contrário, nós devemos pedir ao Senhor que repreenda essa ação, porque ela não advém do Senhor, ela não advém da revelação de Deus, que é a Escritura Sagrada. Lembre-se do mote da Reforma Protestante: sola Scriptura e tota Scriptura. É somente aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. E o que nós concluímos do sonho é que essa não é a maneira regular pela qual Deus nos fala. E aí você pode estar se questionando ainda, né? Ou então pronto para colocar um textão aí embaixo nos comentários. Mas eu tive um sonho, mas eu tive essa experiência. O que nós podemos concluir é que toda e qualquer experiência ela deve estar fundamentada na Escritura Sagrada. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele não mais nos revela. Deus ele não mais nos inspira. Esses foram trabalhos ali do Espírito Santo para que a Bíblia pudesse ser composta. Se nós afirmarmos que existe revelação hoje, nós vamos ter que admitir o que muitas pessoas querem defender, que a Bíblia deveria estar sendo escrita ainda, que deveria continuar sendo escrita, ou aquilo que os católicos defendem, de que o que o Papa diz é revelação, assim como o que foi dito pelos outros apóstolos, porque ele também é um agente revelacional. Então como é que nós podemos entender essa questão do sonho? A Bíblia vai nos falar que todas as coisas devem estar sob o crivo da Escritura. E dentro daquilo que nós observamos como trabalho do Espírito Santo na composição da Escritura, nós temos um terceiro trabalho, que é o trabalho que ainda acontece. É a obra do Espírito Santo que ainda acontece, que nós vemos o Senhor Jesus dizendo que seria a função do Espírito Santo a partir do momento em que ele seria enviado para nós como nosso Consolador, o nosso Paráclitos. A Bíblia vai nos mostrar que o Espírito Santo nos ilumina, nos faz lembrar da palavra, nos faz compreender a palavra. Então, dentro dessa questão da iluminação, se você tem um sonho, se você teve um sonho, se você teve alguma experiência, um padrão nós vamos poder enxergar dentro disso aí. Deus, ele não vai falar nada novo a você. Deus, ele não vai te revelar nada novo. Ele não vai lhe mostrar nenhum novo segredo do céu. Porque tudo isso que ele queria dizer, ele já disse na Bíblia. Está completo, está fechado. Se Deus falou com você, Deus nunca vai fazer com que você aprenda nada novo, mas ele vai iluminar você acerca da Escritura Sagrada. Nós temos muitos problemas hoje no nosso evangelicalismo brasileiro no que diz respeito à compreensão das pessoas acerca das coisas espirituais. E essas coisas acontecem porque falta conhecimento bíblico. O Senhor Jesus ele vai dizer: errais não conhecendo a Escritura nem o poder de Deus. Nós observamos então que esse sonho ele vai ser sempre a aplicação da Escritura. Nós temos até alguns testemunhos da história de pessoas que sonharam vendo o inferno, sonharam sentindo a agonia da perdição. Nós temos exemplos que têm acontecido agora mesmo no Oriente Médio de relatos e relatos de pessoas que têm sonhado com Jesus Cristo e por causa disso têm se convertido do Islã para o cristianismo, e nós temos até que orar para que muito disso aconteça. Mas por que essas coisas acontecem? Porque essa pessoa teve uma dúvida ali acerca de Jesus. Os muçulmanos, por exemplo, eles têm muitas dúvidas acerca do Isa. Você já deve ter ouvido a pregação do Evangelho, já deve ter tido algum contato no momento em que você estava acordado com aquela situação e que isso se transformou num sonho. Isso é simplesmente algo da nossa mente? A psicologia vai dizer que sim, mas nós podemos entender como um ato da providência divina, sim, em fazer com que você venha a ter esse sonho. Mas é bom sempre frisar: você nunca vai sonhar com nada novo, você nunca vai ter uma revelação. O Espírito somente vai iluminar você, vai usar aquele sonho no sentido providencial para fazer com que você se lembre da Escritura Sagrada que foi anunciada, ou que você leu, ou aquilo que você está fazendo que está em desacordo com a Escritura, e o Espírito vai então falar com você. Sonhou? Vá na Bíblia, vá orar ao Senhor, vai saber se de fato é isso que ele tem falado com você. Veja se isso tem comprovação bíblica, se concorda com a Escritura. Nós temos visto exemplos e exemplos de pessoas às quais nós dizemos assim: olha, a Bíblia não diz isso aqui. A Bíblia não fala disso, muito pelo contrário. A Bíblia vai dizer o contrário disso que você está pensando. Mas ela diz: não, eu sonhei, eu tive essa experiência, então ela é verdadeira. Todo o crivo das nossas vidas e da nossa experiência deve ser a Escritura Sagrada. Nós devemos ter a Bíblia como regra de fé
e também de prática. Então, se aquilo que você sonhou, se aquilo que você diz que recebeu como um aviso de Deus ou coisa assim, não tiver base na Escritura Sagrada, não pertence ao Senhor. Além disso, se isso também não se cumprir, você pode reputar como algo mentiroso. Nós temos visto exemplos de pessoas que têm dito que têm evangelizado, pregado o evangelho, batendo de porta em porta, dizendo: olha, eu sonhei com você, e se você não aceitar Jesus, daqui a 3 dias você vai morrer. A cova está aberta, eu estou vendo nuvens negras na sua frente. Obviamente isso não pertence a Deus, isso não é da Escritura Sagrada, isso é coisa do capeta. Os sonhos, eles devem ser vistos como uma exceção à regra. Obviamente é um milagre, só que você não deve levar isso como escopo de doutrina. Preciso saber a vontade de Deus, vou dormir. Não. Se você precisa saber a vontade de Deus para a sua vida, se você quer saber se aquilo pelo qual você está passando, Deus tem algo com você ali falar, vá para a Escritura. Nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, porque os sonhos, como nos diz a psicanálise, como nos diz a psicologia, é algo que é de criação da mente. O sonho é uma terra de o sonho é uma loucura e nós não precisamos levar ele muito a sério. E o nosso cérebro, dentro dos sonhos, ele sempre vai usar os nossos medos, as nossas ansiedades, ele vai usar as nossas preocupações, ele vai usar os nossos traumas e outros sentimentos para poder criar, então, essas ilusões. Isso é algo que é comprovado pela ciência. Então, o que pode estar acontecendo com você é aquilo que o reverendo Augusto Nicodemos diz. Então, o sonho pode ser da minha cabeça, pode ser da minha cabeça, ou pode ser da minha cabeça, né? Lembremos sempre que as Escrituras nos dizem que Deus não é um Deus de confusão. Ele sempre age da maneira correta. Com Deus, os fins não justificam os meios. Ele faz aquilo que disse e ele cumpre aquilo que disse. De modo que nós podemos nos assegurar de que os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus, ela jamais passará. Esse sonho, ele, apesar de não ser uma revelação divina, pode ser justamente um sinal, vindo da parte da providência de Deus, do cuidado de Deus, do fato dele estar tomando conta do universo e da sua vida a todo momento, de que você precisa tomar certas atitudes na sua vida. Se você tem se preocupado demais com algum problema, se você tem se preocupado demais com dívidas, se você tem se preocupado demais com o curso da sua vida, ou com algum pecado que você esteja praticando, de modo que a sua mente não está conseguindo dar descanso a você e você tem sonhado constantemente com essas coisas, você precisa se ajustar, buscar a direção em Deus, buscar na Escritura aquilo que o Senhor quer de fato para a sua vida dentro dessa situação. A Bíblia, como nos diz João Calvino, são os óculos pelos quais nós enxergamos o mundo. Então até mesmo os sonhos e os eventos da sua vida devem ser observados de acordo com a palavra do nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para nós. Deixe um comentário aqui embaixo fazendo algum questionamento sobre esse assunto, nós podemos gravar uma parte 2, ou mesmo nós podemos fazer algum outro vídeo sobre algum outro assunto que você sugerir. Confie no Senhor, confie em sua palavra. Deus, ele quer falar com você através da Escritura e é nela onde você encontra a voz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que a sua vida seja pautada pela palavra do nosso Deus e tenha bons sonhos. Tchau, tchau.